Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do nosso podcast. Estamos tratando sobre o Apocalipse, então tá imperdível. Já estudamos aqui as duas primeiras cartas do Apocalipse, né? Apocalipse 2. E hoje nós estamos indo para a carta de Pérgamo. Mas antes eu queria chamar aqui meu irmão Ricardo para saber como é que tá as coisas, se está tudo certo, como é que foi o fim de semana, como que está a família. Olá, meus irmãos, maravilha. Glória a Deus por mais um dia aqui no podcast. Amém. Estamos trabalhando, graças a Deus aí, junto com a família, somos 5. Então, o final de semana é muito agitado, as criançadas todas aí querendo fazer as suas atividades, brincar, tempo com a família, né? Que é um tempo precioso que Deus nos proporcionou para a edificação de cada um de nós aí. Louvado seja Deus. Amém, amém, irmão. Aqui também, eu estou com visita, né? Estou até num cenário improvisado, estou gravando do quarto, porque recebi visita aqui do Brasil. Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, e o irmão Ricardo em Campo Grande e o irmão Wagner no Rio de Janeiro. O irmão Wagner não pôde participar conosco hoje, mas voltando a respeito aqui de como que tá as coisas aqui desse lado, eu recebi visitas do Brasil, irmão Ricardo. E Que legal. Estão aqui, aproveitaram o fim de semana com a gente. Então, muda um pouco a rotina, mas é gostoso também, não deixa de ser bom. Mas o nosso compromisso, nós estamos mantendo aqui e vamos tentar seguir, né? Uma gravação por semana, e para quem ainda nos acompanha no YouTube, a gente tem os cortes. Eu quero trazer uma novidade, além do meu perfil pessoal, que normalmente eu tratava, Wagner Olmos Oficial. Agora nós estamos com o perfil lá no Instagram, Canal Remanescente. A gente vai ter os cortes do podcast e de outros vídeos que a gente grava, e esse canal está sendo elaborado, né, e editado aí pelo nosso irmão Ricardo, pela esposa Evelyn. Então a gente fica muito contente, porque como a gente tem o nosso pensamento alinhado, a segurança de saber que o trabalho está sendo bem efetuado, ele é muito gratificante. Então, já agradeço aqui em público, irmão Ricardo, irmã Evelyn, né, porque o trabalho está sempre feito, está sendo feito com maestria. Então sigam Vozes de Trombeta, se você quiser saber lá no Instagram, um perfil que prega aí sobre profecias, @Vozes de Trombeta, do nosso irmão Wagner, do nosso irmão Ricardo Maciel, e também o perfil do canal aqui, @Canal Remanescente. Se você quiser aí acompanhar, a gente vai ter ali stories diários para compartilhar mensagens curtas, e também cada vez que tiver alguma novidade aqui do canal Remanescente, nós vamos estar postando lá de antemão para você conhecer. E também, se quiser estar entrando em contato conosco, você pode nos chamar no direct, que sempre a gente procura atender e conversar com as pessoas, tá bom? Dito isso, então, a gente vai entrar dentro do tema. Hoje o irmão Wagner não pôde o irmão Wagner não pôde participar conosco, mas a gente tem uma convidada. Vamos ver se ela já está na linha aqui. Eu acho que ela se pronunciou aqui, irmão. Então, iniciamos o vídeo aqui e, graças a Deus, a minha mãe conseguiu entrar, né? Para quem não conhece, é a irmã Vera. Hoje ela está substituindo o irmão Wagner aqui, que teve alguns contratempos, não pôde participar, mas eu estendi o convite pela manhã para a irmã Vera, que é minha mãe, e ela está aqui com a gente para nós participarmos. A gente já fez a apresentação aqui, então vou dar a oportunidade para ti te apresentar para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube. Tá bom? Boa noite para todos, né? É uma alegria estar aqui novamente, né? Que a gente fez aquele podcast lá do filme, né? Isso. E eu quero dizer que eu fui adventista durante 50 anos da minha vida, né? E hoje eu sou de Jesus. Amém. E a gente, né, tá estudando aí para poder entender mais o que o Espírito quer falar para a gente, né? E sei que Deus vai nos capacitar aí nessa jornada que a gente está fazendo aí. Muito bom aí participar. Não que a minha mãe não era de Jesus antes, calma, vamos explicar aqui. Ela era adventista e era de Jesus, só que assim, infelizmente, a teologia de muitas denominações, elas travam algum entendimento de profecias.
Então, a gente fica ali sujeito às doutrinas e, por mais que a gente estude, a gente não consegue ter um entendimento pleno. E algumas coisas ficam bloqueadas, inclusive esse próprio assunto que a gente está estudando agora, porque pegavam todas as igrejas aí do Apocalipse 2 e jogavam para tempos históricos e diziam que o nosso tempo de hoje era a igreja de... Qual é a última igreja? Laodiceia. E pronto, nós somos tudo Laodiceia e a gente tem que se acostumar a ser morno. Lembra disso, né, mãe? Temos que nos acostumar a ser morno. Como assim? Não. Entende? Então, essa é a nossa ideia aqui, de tratarmos igreja por igreja e vermos que em algum ponto a gente vai se enquadrar dentro delas. E as advertências que estão sendo ditas lá são para nós nos dias de hoje. Então, nós temos que estar focado nesse ponto. Tendo dito isso, então, vamos iniciar o estudo. Eu vou convidar minha mãe para fazer uma oração para a gente iniciar o estudo. Sim. Amém. Querido bom Deus, nós louvamos o Teu nome por mais esse dia que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde, e de ter alegria, Pai, de poder estar conectado contigo, estudando a Tua Palavra e aprendendo o que o Senhor quer dizer para as igrejas, qual somos nós. Vamos agora, Senhor, analisar mais uma das orientações que o Senhor tem dado a nós. Então, que o Senhor possa nos iluminar, nos ajudar, que a gente consiga, Pai, chegar ao entendimento que o Senhor deseja para nós. Isso em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá bom. Irmão Ricardo, o irmão pode ler para a gente a partir do versículo 12? Nós vamos tratar versículo por versículo, então vamos ler o 12 primeiramente. Amém. Eu vou ler da minha versão aqui, tá? Da minha Bíblia. Então diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 gumes. Mãe, o que tu traz para nós sobre essa espada de 2 gumes? Então, né? A espada, é interessante que tem uma das questões aqui que Deus coloca, que a espada, se o povo não for um povo correto, fiel, ele vai lançar a espada com a sua boca, né? Então, a espada nós entendemos ser a palavra do Senhor, a palavra, né? Então, ela corta pelos 2 lados aí, como diz, né? E a espada é uma arma de luta, uma arma de guerra, que é uma guerra espiritual, qual nós estamos passando, qual a igreja do Senhor sempre passou desde os primórdios lá, né? É uma guerra espiritual. E essa espada sempre foi lançada, sempre foi colocada para poder, né, vencer, vencendo para vencer. Amém. Bom, Ricardo. É interessante, a irmã Vera mencionou, né, essa questão da palavra de Deus. Quero ler aqui a passagem de Hebreus 4, verso 12. Está escrito assim. Eu vou ler a partir do verso 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verso 13 diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Uma palavra bem forte, né? Bem forte. Irmão, eu tinha trazido exatamente esse texto, então a gente, sem querer, a gente chegou no mesmo texto.
Mas o interessante desse texto que o irmão trouxe, se a gente vê, quando está falando desse descanso, a gente vê a história que ele está trazendo a partir do versículo 7, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Então, assim, a palavra ela traz a verdade. E a verdade nos conduz a esse descanso. O nosso foco, a nossa meta é chegarmos nesse repouso. Entende? Então, assim, o povo peregrinou pelo deserto aquele tempo inteiro e pela sua desobediência que eles não entraram nesse repouso. Então, o próprio profeta diz ali no versículo 8, né? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos, né? Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, né? Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então essa palavra penetrante, afiada de dois gumes, ela deve entrar aonde? O que o texto diz? Dentro do nosso coração, para que a gente tenha o entendimento, entende? Então, muito mais do que... Para quem, assim, né, a gente até estava comentando em off aqui a respeito do sábado semanal, né? Muito mais do que nós separarmos um dia, que não tem nada de errado se você fizer, eu acho que é um como é que eu posso dizer? Eu acho que é uma dádiva que Deus deu de representação de um futuro. Seria muito agradável se todos conseguissem, mas muito mais do que isso, é nós andarmos todos os dias no fio dessa espada. Que essa espada venha a conduzir o nosso caminho para que a gente não se perca pelo deserto, assim como o povo de Israel se perdeu. Porque qual é a nossa meta? Aquele descanso. E qual é o dia de a gente ter essa espada penetrante? É hoje. É hoje. E o interessante, né, Wagner, que lá em Ezequiel fala que Deus luta por esse povo como um trovão selvagem. Deus luta porque Deus ama o seu povo e mata as nações inimigas com as suas flechas. Aí, né, espada, o arco, a flecha, que é o que alcança, porque a flecha também, ela vai no coração, né? Então, para Deus, Israel é como um povo poderoso. Um povo que ele abençoa, um povo que ele protege, né? E ele guarda. Que foi o que aconteceu com a história de Balaão, né? Ele, enquanto Balaão foi lá para amaldiçoar o povo, o que ele fazia? Abençoava, porque Deus não permitia, né, que Balaão amaldiçoasse o povo. Amém. Quando o Wagner comentou sobre essa questão do povo no deserto, 40 anos, me veio à memória o que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. Naquele tempo lá, a palavra do Senhor foi pesada e o povo foi tentado no deserto. E naquela ocasião, 2 pessoas apenas daquela primeira geração entrou na terra prometida, foi Josué e Caleb. Nos tempos de hoje, após a morte de Jesus, nós já passamos 40 jubileus, 2000 anos. E o Senhor está preparando suas 2 testemunhas. Então a gente vê paralelo bem interessante acerca disso. Amém, exatamente. Exatamente isso. E no versículo 13 diz assim, né? Conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita.
olha só, se a gente for meditar muito bem, o texto nos apresenta que a habitação de muitas pessoas nos últimos dias, nos dias de hoje que a gente está vivendo, não é num lugar agradável, não é num lugar onde nós temos ali a vontade de Deus reinando. E ainda assim a gente vê essas testemunhas, irmão Ricardo. Essas Sim. testemunhas em lugares áridos, em lugares que não estão de acordo com a vontade de Deus, e são pessoas que estão testemunhando a vontade de Deus nesses lugares, entende? Verdade. Esse verso 13 de capítulo 2 é muito profundo. Ele aponta para um contexto histórico que traz ensinamento para cada um de nós. Por exemplo, quando ele menciona aqui o trono de Satanás, o que significa isso? O que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? A igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ele localizava mais no alto. E Pérgamo foi muito povoado, foi muito buscado pelos impérios, né? A conquista dessa cidade era muito importante. E quando no terceiro século antes de Cristo, ele foi dominado pelo Império Seleucida. E o Império Seleucida, quando nós estudamos, a gente percebe que de lá foi que surgiu o Antíoco Epifânio, que foi a figura do anticristo. Então a gente começa a fazer certas conexões aí a respeito disso. E em Pérgamo, no século II a.C., surgiu aí diversas construções. E uma delas aí que surgiu foi o altar de Pérgamo. Se você pegar aí e consultar no Google, altar de Pérgamo, esse altar que foi dedicado a Zeus, ele tem uma aparência de trono. E esse altar de Pérgamo realizavam vários sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. E esse apontamento para Zeus, se nós estudarmos aí um pouco da mitologia grega, a gente percebe que Zeus era uma figura do maioral entre os deuses, ou seja, apontando para o maioral entre os demônios. Por isso que o altar de Pérgamo, que tinha aquela aparência de trono para Zeus, representava o trono de Satanás, que a gente encontra aqui na carta de Pérgamo. Então, ali era uma região muito forte de questão de opressão maligna. As pessoas ali eram muito devotas aos costumes pagãos, realizando vários sacrifícios. E ali havia uma testemunha fiel na igreja de Pérgamo, que era Antipas. Ele liderou aí a igreja de Pérgamo no primeiro século depois de Cristo. E ele foi um daqueles que não arredou o pé, ele continuou pregando a palavra de Deus, ele conseguiu levar muitos ao arrependimento. Olha só as características de Antipas, que são as mesmas características que as testemunhas dos últimos dias vão fazer: pregar arrependimento de forma destemida, sem temer o inimigo, né, a ponto de dar a sua própria vida em prol das almas naquele tempo. Então, esse contexto de Antipas, do altar de Pérgamo apontando para o trono de Satanás, isso nos ajuda muito a entender a maneira pelo qual as testemunhas vão agir nos últimos dias. Perfeito. A irmã Vera quer trazer alguma coisa? O que eu quero colocar aqui é que no tempo lá de Balaão, né, eles fizeram muitos altares,
mesmo indo contrariado à vontade de Deus lá, né? Por quê? Porque Balaque, que era o rei lá de Moabe, ele estava com muito medo do povo. O povo tinha saído do Egito. E o povo agora tinha se espalhado pela terra. E uma parte especial que o povo estava era ali no deserto daquela região ali. E Balaque estava com muito medo do povo. Ele tinha medo do povo, porque o povo era um povo temente a Deus e Deus os protegia. Então, o que ele faz, né? Ele pede para Balaque lá, amaldiçoar, amaldiçoar. Só que tem uma coisa interessante. Deus, ele impede as pessoas que querem fazer coisas erradas, sabe? Porque Balaão, ele era um profeta, né? Ele era um adivinho. Ele tentava adivinhar e as pessoas acreditavam muito nas coisas que ele falava. E o interessante é que ele também tinha uma conexão com Deus. Ele falava com Deus, né? E Deus, então, dizia para ele, olha, não vai. Mas depois, pela insistência, ele foi. Mas quando ele foi, Deus tentou impedi-lo. Através daquela mula ali, o anjo parava na frente ali, tentou impedi-lo, né? E mesmo assim, ele foi para amaldiçoar aquele povo, né? Porém, Deus não permite que o povo de Deus seja amaldiçoado. Então, o povo de Deus nunca deve temer feitiçaria, essas coisas de bruxaria, essas coisas que são feitas aí, né? Por quê? Porque Deus está do lado do seu povo. Deus sempre esteve do lado do seu povo. É verdade. E amanhã já entrou no versículo 14, né? Que diz, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos, exatamente o que foi, né, trazido, e praticarem a prostituição. Eu trouxe aqui um versículo, tá lá em 1 Timóteo 4:1. Vamos ver se eu consigo achar rápido aqui, porque eu anotei, mas eu não... Deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 4:1. Aqui, já achei. Olha só que interessante a respeito disso. Fala da apostasia nos últimos dias. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, entende? E a ensinos de demônios. Então a gente tem que ter muito cuidado aonde a nossa fé está espelhada, que doutrina estamos aprendendo. Para você que está aí dentro de uma denominação hoje e acha, não, o meu pastor aqui, ele me deu os estudos, eu aprendi tudo aqui, essa igreja é a igreja verdadeira. Você tem que cuidar em que lugar que você está, né? Por quê? Porque a gente vê hoje muitas doutrinas se levantando em cada canto. Em cada esquina existe uma igreja. Onde é que está a verdade? A verdade está na palavra de Deus, simplesmente na palavra, na Bíblia. Então, não tenha vergonha de pesquisar. E tenha cuidado. Pesquise sobre o lugar que você frequenta. Pesquise, veja, acompanhe a história. Acompanhe a história da sua igreja, como que ela levantou. Se ela está baseada e fundamentada na palavra somente. Porque isso é importante. Depende da tua salvação, depende da salvação do teu irmão, aonde que você está encaminhando. É muito importante estarmos conectados com o corpo de Cristo e estar frequentando um lugar é importante demais. Mas antes de tudo é ser fiel à palavra. Não adianta nós estarmos conectados, juntos, frequentando um lugar como se fosse um clube. Não. Tudo precisa ser revisado em todo momento, porque a palavra de Deus ela é uma, única e verdadeira. Ela é essa grande espada de 2 gumes. E nada pode passar ao fio da espada sem ser provado pela palavra. A espada ela deve de provar
deve de provar o coração do homem, entende? Então, essa é uma colocação que a gente tem que internalizar dentro da gente e termos cuidado, tá? Versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então é mais ou menos o que a gente falou. Tudo deve passar pela palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos esclarece o ponto verdadeiro, o caminho a seguir. Amém. E tem uma passagem interessante que me fez lembrar, que está em Judas, aqui no verso 11, a respeito dessas práticas pecaminosas e dos apóstatas, né? Diz assim: ai deles, verso 11, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Palavras pesadas a respeito dos apóstatas, né? E daqueles que praticam a iniquidade. Então, essa doutrina de Balaão, uma doutrina que aponta para os apóstatas, a apostasia que vai aumentar aí cada vez mais nos últimos dias. Também entendendo, né, que quando ele fala assim dessa comida, desse alimento sacrificado a ídolos que eles comiam, né? Hoje a gente entende que esse alimento é a palavra. O alimento que traz vida é a palavra. Mas se eu distorcer essa palavra, se eu colocar, tirar um texto fora de contexto, né, eu posso estar fazendo aquilo que Balaão fazia, dando alimentos sacrificados a ídolos, né? Tem pessoas que usam a palavra com uma verdade, mas trazendo dentro dela um engodo, um engano, né? Para nós entendermos o que é. Bom, hoje a gente não come alimento sacrificado a ídolos, mas é entender o que significa esse alimento sacrificado a ídolos. O que nós estamos nos alimentando, né? A gente nos alimenta espiritualmente através do que a gente lê, do que a gente escuta, do que a gente vê, né? É esse tipo de alimento. Então, o que a gente está buscando? Eu vou me alimentar da palavra aonde? Qual local? Com quem? Direto de Deus? Ou eu vou através de pessoas buscar aquilo que de repente possa me desviar do caminho de Deus, desviar da palavra, do contexto que Deus quer colocar para mim? É verdade, exatamente isso. E no versículo 15, ele traz uma coisa interessante, porque outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E aí, quando eu fui buscar no buscador nicolaítas, eu não encontrei nada na Bíblia. E aí eu fui para o Google, de vez em quando é bom te dar um Google, né? Para procurar, para saber, né? E aqui no próprio Google diz assim, ó: os nicolaítas eram seguidores de uma heresia que se tinha infiltrado na igreja primitiva. No livro de Apocalipse, Jesus condenou a prática dos nicolaítas e avisou o seu povo a não seguir
nos seus erros. Irmão Ricardo, encontrou alguma coisa sobre os nicolaítas aí? Eu encontrei um pouco, a gente lendo um pouco sobre a patrística, eu encontrei algumas menções aqui, vou citar de Irineu de Leão. Uhum. Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo, que foi ensinado e discipulado por João. Então, ele foi aquele que sustentou a doutrina dos apóstolos no seu tempo, lá no século II. Importante, porque o livro de Irineu de Leão, ele debatia diversas seitas, diversas heresias, e uma delas era dos nicolaítas. E Irineu de Leão dizia assim, que os nicolaítas originaram de Nicolau, um dos 7 diáconos que está lá em Atos, capítulo 6, verso 5. Esses vivem desordenadamente. Trata-se de uma ramificação do gnosticismo, que é a parte mística que se infiltrou aí dentro do cristianismo. Aponta para a apostasia de ministros através de engano, imoralidade e pelo comércio da fé, principalmente a questão da imoralidade. Outros do tempo de Irineu também sustentam que os nicolaítas vinham a partir de Nicolau. Alguns disseram que Nicolau tinha uma mulher e ele não conseguiu se sustentar no matrimônio e a partir daí começou a desviar da fé, se apostatou. E a gente percebe aí tanto a questão dos nicolaítas como também de Balaão. Não é à toa que o Senhor juntou ambos no mesmo pacote, né, dos apóstatas, aqueles que usam da imoralidade, daqueles que utilizam do comércio da fé, aqueles que utilizam dos alimentos consagrados a ídolos, porque são figuras que apontam para a apostasia nos últimos dias. Muito interessante essa questão dos nicolaítas, que eu encontrei aqui. Exatamente. Mãe, trouxe alguma coisa aí? Eu sobre os nicolaítas, que eu não tive muito tempo hoje, né? Passei trabalhando. Mas, assim, o que eu entendi, que após todas essas orientações aí de Deus, a respeito do povo, que é um povo abençoado, um povo separado, mas sempre tem, né, como se diz, uma fruta meio estragada para estragar outros, né? E diz que começou a acontecer a partir dali que mulheres, os homens começaram a se envolver com mulheres das outras etnias ali, dos outros sistemas, né? E ali eles começaram a se contaminar também, né? Aonde Deus dá o conselho: arrependei-vos, né? E Deus, ele mostra muito amor, Deus mostra muita misericórdia com o povo, porque ele ainda dá chance do povo se arrepender. Mas eu achei interessante que lá em Provérbios 10, no verso 13, diz assim, ó: o Senhor não deixa os bons passarem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Todo aquele que intenta contra o povo do Senhor, Deus impede, como ele impediu Balaão, né? E como ele deve ter impedido aí esses nicolaítas, tudo aí, né? E os bons, Deus não deixa passar fome. E a gente está falando aqui, não é de fome material, não. É de fome espiritual. Porque quando a pessoa busca, quando a pessoa entrega, abre o seu coração para que essa espada de 2 gumes penetre, ela alcança a luz, ela alcança a vitória.
Exatamente. Quando a gente vai, continuando ainda o texto, né? Versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Se a gente vai prestar muita atenção em toda essa carta aqui, tem condições de ainda extrair coisa boa de uma igreja que é chamada, que é o trono de Satanás. E aí tem muita gente que diz assim, não, Deus, ele não é bom, Deus não é um Deus de justiça, um Deus de amor, Deus não perdoa. Não, olha só, uma igreja que é chamada trono de Satanás. E quando a gente vai para Apocalipse 17, a gente vê lá a queda da grande Babilônia, né? E que ainda se ouve a voz do noivo lá. A voz do noivo se ouve dentro daquele lugar, todo errado, todo pervertido. E eu consegui sublinhar aqui, né, no capítulo 18. Eu vou trazer para a gente assim, do versículo 1 ao 5. Olha que interessante. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Quando a gente vê em relação da ave, o próprio Espírito Santo tem um simbolismo de uma ave, mas uma ave pura, né? Um pombo puro, um simbolismo. Do outro lado também, os espíritos de demônio também são aves que estão voando e fazendo muito estrago, né? E diz assim no versículo 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Aí entra exatamente o que o irmão Ricardo acabou de trazer, né? O que os nicolaítas eles infligiam, né, com relação à prostituição. E com ela se prostituíram os reis da terra e também os mercadores da terra, e se enriqueceram à custa da sua luxúria. Olha quando a gente vai no versículo 17, a gente vê essas mercadorias, né, que estão sendo negociadas ali dentro desta Babilônia, dessa grande meretriz. Mas o versículo 4 é interessante. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Esse daqui é o sinal, tá? Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Olha só, quando diz assim, Deus se lembrou, isso já vem ocorrendo há muito tempo. Por misericórdia é que é mantido esse sistema caiado religioso, onde doutrinas de demônios estão sendo implantadas. Isso daí é por pura, né, paciência da parte de Deus para com as pessoas, aqueles que ainda precisam ser selados, que ainda precisam receber o selamento. E eu separei aqui também no versículo 19, capítulo 19, 15, rapidinho. Diz assim, né? E saía da sua boca uma espada afiada. De novo, volta a espada, porque o versículo nos traz. Para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. No momento em que essa grande Babilônia for exposta, e esse momento está chegando, a exposição está acontecendo, né? Cabe a mim, cabe a você, cabe a todos se apegarem à palavra, enxergarem, mostrarem para mais pessoas, para expor. Não é errado expor o que não está correto. Errado é continuar praticando essas obras. Errado é ouvir que está errado e continuar lá dentro como se diz, não tem problema, é um clube. Não. Porque, querendo ou não, a Babilônia está caindo. Eu já nem digo mais, Babilônia vai cair. A Babilônia está caindo. Está caindo e o tombo vai ser muito grande. Não vai demorar muito. O tombo vai ser grande. Meu irmão Ricardo. Amém. Essa questão da apostasia, que aponta para a igreja infiel, ela é enfatizada no livro de Apocalipse. E as 7 igrejas é uma lição muito importante para entender o quanto que essa apostasia ela vai crescendo. Tanto é que
Na carta de Éfeso, o Senhor menciona os nicolaítas, mas em Éfeso, os fiéis daquela igreja odiavam os nicolaítas. Ao contrário de Pérgamo, no qual eles acolhiam os nicolaítas. Então, nós percebemos que há uma crescente da apostasia no momento em que nós começamos a ler as 7 cartas para as 7 igrejas. Em Éfeso, a gente encontra diversas características importantes, valiosas, e aí ela deixa o seu primeiro amor. Quando Jesus declara lá em Mateus 24, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E essa é a porta para entrar a apostasia no coração de muitos fiéis. Por isso que a primeira carta é para Éfeso, porque precisamos manter a chama do primeiro amor, para que a apostasia não entre pela falta desse primeiro amor. E aí, a carta de Pérgamo é também um aviso de que a apostasia, por falta do primeiro amor, ela começa a entrar através destes costumes, dessas práticas doutrinárias que envolvem engano e imoralidade e o comércio da fé. Muito importante a gente entender o avanço, as mensagens que estão contidas aí a respeito do avanço da apostasia nas 7 cartas. Amém. Amém. E a promessa, ela vem, né? A promessa que todas as cartas trazem, ela vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que promessa, né, mãe? Linda promessa. O que eu queria dizer é que assim, o mundo jaz no maligno. Isso é bíblico. E a gente praticamente vê que Satanás, ele faz do mundo o seu trono, né? Ele aparenta estar assentado e regendo e querendo vencer, querendo reger, né? Mas nós sabemos que Deus, ele vem vencendo para vencer, né? E aqui nos fala que Balaão, ele ensinou Balaque a levar o povo a pecar. Ele ensinou todas as doutrinas, os cantinhos, né? De como o povo deveria pecar. Ele ensinou. E Balaque, né? Com essa questão toda, ele se influenciou bastante com as questões de Balaão. Porém, né? Isso aí para cometer adultérios, imoralidades, essas coisas todas, que é onde a gente diz, né, o trono de Satanás. Mas a gente vê que Deus pega o povo, tira do Egito e põe no deserto. Hoje a gente se questiona, né? Me perguntaram hoje lá na loja de que igreja você é. Me perguntaram na loja. E eu disse, eu sou de Jesus. Eu disse, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, né? E a pessoa ficou, verdade, o que está falando é verdade. Porque cada igreja quer dizer que é a verdade. Ela tem a verdade, ela é a verdadeira, né? E Deus hoje nos coloca no deserto para que a gente possa aprender a sós com Deus. E o importante, interessante que eu achei disso tudo, né, é que Deus, com a sua espada, né, afiada, ele vai lapidando o povo, ele vai lapidando as pessoas, para poder entender a mensagem, sair do Egito, que é esse sistema babilônico todo aí, né, a Babilônia, sair do Egito e vir para o deserto, aprender a sós com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto ali ora teu Deus, busca na palavra, busca no que Deus dá. E aí, né, eu peguei esse verso que tu falou aí, né, Wagner, quando ele diz arrependa-te, né, que eu
estou passando a espada, mas ele diz assim, aos que conseguirem a vitória, darei do maná escondido. E o maná escondido a gente sabe o que é, né? A gente sabe que é aquele maná doce, aquele que Deus está nos dando para nos alimentar, para nos saciar, né? É o espiritual, é a gente entender as coisas do espírito, não rituais, não, né, essas coisas que a pessoa vai lá e faz e acha que está agradando a Deus. Deus disse, não são teus cultos que me agradam, não são tuas ofertas que me agradam, né? Eu quero um espírito novo, inabalável, é o que Deus fala. É isso que Deus espera de nós. Amém. E aí ele vê, né, no seu povo, assim, que ele diz que ele quer que nós somos como um cedro no Líbano. Uma das bênçãos que Balaão falou ali, Balaão não queria falar aquilo, mas Deus colocou para ele falar. Então, nós somos como uma árvore frutífera, onde correm os rios, e o rio da água que dá vida. Amém. Amém, glória a Deus. Eu achei interessante, eu quero mencionar um pouco a respeito do maná também, de uma forma bem rápida aqui. Eu encontrei aqui, fiz menção anotações, né, a respeito de Êxodo, onde faz a primeira menção do maná, Êxodo 16, verso 15, e maná, o significado, a etimologia é: o que é isto? É a etimologia de maná. O que é isto? As pessoas olhavam aquilo cair do céu e eles se perguntavam, e essa pergunta, o que é isto, originou o nome maná. E no mesmo verso 15, o próprio Moisés disse ao povo: este é o pão que o Senhor vos dá. E o importante é que Jesus faz essa conexão lá em João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. No verso 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O próprio Senhor Jesus é o nosso pão. E nem só de pão vive o homem, mas da palavra do nosso Senhor. E é a palavra que vivifica, a palavra que nos fortifica. E mais uma vez aqui, ao falar do maná, me faz a medida do maná lá no deserto era o homer. Homer era a medida de um sustento diário de cada pessoa. E quando a gente percebe o homer, essa medida diária, a gente também faz associação lá com as primícias. Daí a importância de nós conhecermos as festas bíblicas. Porque como que era medido o homer? Tanto lá no deserto com o maná e também com relação à medida das primícias. O homer, ele tinha que ser, podia ser uma vasilha, né? Um recipiente, e tinham 3 medidas. A primeira medida era recalcada. Tinha que colocar e tinha que prensar, bater repetidas vezes para encher todo o recipiente. Então a primeira medida era recalcada. A segunda medida era sacudida. Então colocava uma segunda medida e ele sacudia aquele recipiente. E a terceira medida era transbordante. Então aí nós temos a justa medida do homer, que sustentava o povo no deserto e que também era a medida das primícias. O homer diário, aquela medida por 50 dias até chegar ao Pentecostes. E aí a gente tem lições valiosas acerca disso. E Lucas 6,38, Jesus, ele vai trazer a realidade do homer, a realidade desta justa medida. Porque o próprio Senhor Jesus é a medida desse pão vivo que desceu do céu para cada um de nós.
Está escrito assim, Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado boa medida, aquela justa medida do homem, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então isso aponta para as grandes bênçãos do Senhor para cada um de nós aí, para aqueles que persistirem até o fim. Em nome de Jesus. Amém, amém. Para variar, eu trouxe o texto parecido do irmão, mas não tem problema, que seria João 6, né? Eu vou dar só 2 versículozinhos ali, né? Que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Essa é a promessa. Esse é o maná que a gente pode comer já no dia de hoje. Entende a diferença? Esse maná pode ser absorvido hoje. Essa promessa, lógico, é para um futuro, mas ele está se referindo o dia de hoje. O dia de hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. Mãe, as tuas considerações finais rapidinho, que o nosso tempo está estourado. Bom, eu peguei aqui, além do pão, né, do maná, que é Jesus, também a água. Lá em João 7,38, que diz assim, ó: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim, né? Porque quando Balaão proferiu aquelas palavras ali, que ele falou que nós somos como árvores, como um cedro que cresce no monte do Líbano, né? E diante deles, na beira deles, assim, corre o rio da água da vida, que sai diante do trono do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 22:1. O anjo mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, quer dizer, purificado, sem agrotóxicos, sem nada, né, que contamine, exatamente. Nada que contamine, né? Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Não sai de pessoas, não sai de outros locais, mas sai da onde? Da fonte verdadeira, que é Jesus. Amém. Bom, Ricardo. Deus, por este momento, esse podcast abençoador, porque nós aprendemos aqui a fala que cada um aqui, hoje eu aprendi também com a irmã Vera, agradecendo aí, né, por estar junto com você, irmã Vera. Louvado seja Deus pela sua vida, cada palavra aí que alcança o nosso coração, né, atende às nossas necessidades que o Senhor vem ministrando. É muito bom participar aqui e vamos avançando, como diz o Wagner Nunes, né? Louvado seja Deus. Vamos avançando, exatamente. A gente agradece todos que ficaram até o final do vídeo. Hoje esse estudo foi muito empolgante, foi muito bom, tirando alguns contratempos que nós tivemos aqui, mas no final das contas deu tudo certo. Eu aprendi coisas novas aqui, e isso é importante para mim, sabe? Eu sempre aprendo coisas novas. Aprendo muito com o irmão Ricardo, aprendo muito com a minha mãe, o irmão Wagner, quando participa. O maná escondido, né, filho? O maná escondido. O maná está sendo revelado. Ele está sendo revelado para quem quiser. Para quem quiser. Olha só, gente. Não tá, por enquanto, não está escondido. Tá? A revelação está aqui. O maná está aqui. A espada afiada de 2 gumes está aqui. Mas a gente não sabe até quando. Tá? Isso daqui pode ser que um dia seja tirado. E o maná escondido, na verdade, ele tem que estar aqui, ó, dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento. Porque daqui ninguém vai tirar mais. Ninguém mais tira. Enquanto tiver somente no livro, se você não tiver acesso a ele, não buscar, você não vai ter entendimento. E aí acontece aquelas profecias aquela profecia que diz que nos últimos dias nós iríamos com todas as forças querer se agarrar na orla de um judeu para ver o que ele tem para nos ensinar. E a gente não vai ter como, porque o azeite ele vai ser dado para 5 virgens
e elas não vão poder compartilhar nos últimos dias, não vão poder compartilhar desse azeite para quem não cultivou. Entende? Cada um vai ter a sua medida. Sua lâmpada, cada um a sua medida. A sua medida. Exatamente. Então, é fantástico. Agradecemos mais uma vez a todos. Agradeço aqui a irmã Vera, o irmão Ricardo, pela presença. E voltaremos na próxima quinta-feira. Estaremos aqui de novo com mais um podcast. E estaremos tratando qual carta mesmo, irmão Ricardo? Olha aí, Tiatira. A haste central da menorá, muito importante. A haste central. Não perca, compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam ouvir mais da palavra de Deus, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.